Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia, sejam todos muito bem-vindos ao canal dos Vagalumes. E hoje a gente vai conversar sobre Big Brother Brasil. Mas antes do vídeo começar, eu tenho dois recadinhos para dar para vocês. Bom, o primeiro recado é que se esse é o primeiro vídeo que você está vendo da minha pessoa, muito prazer, eu sou Letícia. Eu faço conteúdo aqui na internet sobre arte, sobre comunicação e sobre cinema. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, não esquece de se inscrever, curtir o vídeo, se possível, comentar com alguma reflexão, com algum pensamento seu e compartilhar com seus amigos e familiares. E o segundo recado é que esse formato tá um pouco esquisito, né, para YouTube, mas eu tô sem editor no momento e eu não tenho tempo para editar e eu não sei editar vídeos. Então eu tinha uma pessoa que editava os meus vídeos, que editou os meus últimos vídeos, só que eu não tô trabalhando mais com essa pessoa, então eu tô meio que no momento de transição, tô meio que negociando com outro editor, digamos assim. Então esses vídeos aqui, eles vão estar nesse formato, tô gravando pelo meu celular e não pela câmera. Então, esses vídeos serão sem cortes, vai ser uma conversa aberta, uma conversa reflexiva. E é isso, sem corte, sem edição, como se fosse uma live. Bom, bora pro vídeo então agora, né? Antes de começar o vídeo, eu acho importante comentar que esse é o segundo vídeo que eu faço sobre Big Brother. Eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre, enfim, sobre mídia, sobre comunicação, sobre televisão, sobre programa, enfim, que vocês podem conferir, inclusive, esse vídeo tá conectado com o outro, eu não fiz um vídeo direto, porque senão ia ficar uma coisa muito longa, assim, sabe? Ia ficar parecendo uma palestra. Então eu decidi cortar os dois vídeos, digamos assim, gravei o primeiro, postei, gravei esse outro e vou postar também. Então acho importante que, se você quiser entender o pensamento completo dos dois vídeos, feche esse vídeo, vai no outro, dá uma assistida no outro quando você puder. Não esquece de curtir, compartilhar, o mesmo de sempre. Fecha e volta para esse vídeo, porque esses dois vídeos estão interconectados. O primeiro vídeo eu falo não sobre nenhum participante, sobre nenhum acontecimento específico, eu falo sobre televisão, eu falo sobre emissora de comunicação, eu falo sobre como é um programa, como a gente pode pensar criticamente os meios de comunicação de massa e a indústria cultural. E eu, enfim, aí eu vou entrelaçando um pouco todas essas questões em relação ao Big Brother. Então, não é um vídeo que eu vou contar pra vocês o que aconteceu, enfim. E já emendando, até porque eu não assisto Big Brother, eu falo isso no outro vídeo e eu tô, né, retomando isso aqui, porque é importante dizer, eu não assisto Big Brother. Eu assisti há muitos anos atrás, eu tenho cara, assim, eu pareço muito novinha, mas eu não sou tão novinha assim. E quando eu era bem jovenzinha eu assistia, hoje em dia eu não assisto mais. Mas eu estou acompanhando as coisas que estão acontecendo e são assuntos pertinentes ao canal. Porque estamos falando sobre meios de comunicação de massa, a gente tá falando sobre a sociedade do espetáculo, a gente tá falando sobre conglomerados de mídia e tudo isso diz respeito àquilo que eu estudo e àquilo que eu produzo de conteúdo aqui na internet. Então eu quero continuar esse assunto com vocês e comentar sobre o caso do rapaz que pediu para sair do programa. Então, primeiro, uma opinião pessoal. Segundo, eu vou fazer uma análise um pouco mais estrutural da coisa, que é o que eu faço no primeiro vídeo. Primeira opinião pessoal, que vai ser muito rápida, que é desnecessário o que aconteceu com ele, para dizer o mínimo. Não vou criar nenhuma polêmica em cima disso, mas bem desnecessário. E vamos para análise mais crítica, mais profunda sobre tudo que tá acontecendo, que eu acho que muita gente tá indignada por ser uma galera dita militante, enfim, etc. E por que essa galera tá agindo de uma forma tão bizarra dentro de um programa. Acho importante a gente começar a pensar sempre pelas questões que parecem mais bobas, mais simples, mas que são a base e o começo de tudo, que eu acredito, assim, sabe? Às vezes eu sinto que a gente precisa voltar pro início, entende? Voltar para aquilo que é o mínimo, que é se perguntar o que é militar, o que é você ser um militante, sabe? Eu acho que o que acontece na internet
É um processo de espetacularização, que é aquilo que eu falo no outro vídeo, a sociedade do espetáculo, essa sociedade intermediada por imagens, e os meios de comunicação de massa que surgiram com a televisão, seguidos das redes sociais com a internet, multiplicaram a produção de imagens. Então você tem o que acontece hoje em dia, né, por exemplo, comigo aqui fazendo esse vídeo, postando na internet, é que você subverte quem é o emissor da mensagem, digamos assim. Então qualquer pessoa pode ser um emissor de mensagem, pode ser um comentador de alguma coisa, pode ser uma pessoa que fala sobre diversos assuntos na internet. O que é os canais da internet, se não isso? Várias pessoas falando sobre diversos assuntos e que não necessariamente você tem um diploma, né? Não necessariamente você tem uma formação em relação àquilo, você estuda aquilo ou você é pesquisador daquilo, né? A maioria das pessoas não faz conteúdo relacionado especificamente ao que você se formou na faculdade, né? Isso não necessariamente é uma verdade. Por quê? Porque a internet proporciona exatamente isso, principalmente o computador e agora os celulares, essa confusão entre quem é emissor e receptor de mensagem, ou seja, quem produz a mensagem, quem recebe a mensagem. Isso fica um pouco confuso, porque qualquer pessoa pode produzir conteúdo, literalmente. Então, o que acontece é, com esse boom da sociedade de espetáculo, né, com essa questão da imagem ter uma importância mercadológica muito forte, e pelas imagens criarem esse grande teatro, né, esse grande teatro que são as redes sociais, que é a televisão também, de nos confundir, né, porque eu acho que tem um processo de confusão mental relacionado às redes sociais, isso, né, e o modo como a rede social digamos assim, como é que eu posso colocar isso em palavras? A rede social, ela parece uma comunicabilidade ao mesmo tempo que ela não é. Não sei se eu tô sendo confusa. Então o que eu quero dizer é que a rede social, ela modifica o nosso modo de produzir comunicação e modifica o nosso modo de sensibilidade perante o mundo, sabe? Então tudo se torna um grande espetáculo, tudo é um grande palco, é uma grande imagem vazia, né? Em que as pessoas falam sobre os mais diversos assuntos. E algumas pessoas pegam essa carapuça da militância, porque, enfim, por diversos motivos, por motivos sociais, que nos últimos tempos você teve um crescimento dessas pautas, mas a gente tem que entender também por que essas pautas interessam esses grandes meios de comunicação de massa, né? É isso que eu falo um pouco também no primeiro vídeo, assim, que é essa representatividade fake, que é essa representatividade do espetáculo, né? Que volta também para essa primeira pergunta que eu fiz aqui no vídeo, o que é militar? Entende? Militar é você produzir conteúdo na internet também, mas para você militar de fato, você tem que estar ativo no mundo, e você tem que estudar, você tem que ser crítico, você tem que ler coisas. Não basta só você entrar num jogo da linguagem, que é um jogo muito perigoso, que é esse jogo do espetáculo, da linguagem vazia, da produção de discursividade, que no fundo é vazio, que não interfere de fato nas estruturas mais fechadas, mais truncadas do mundo que a gente vive, entende? Essas pessoas que estão ali, muitas vezes, elas expressam não uma vontade genuína de modificação das estruturas da sociedade, porque para você modificar uma sociedade, você tem que modificar suas estruturas, ou seja, tem que ir no cerne da questão, você tem que ir na raiz da questão, entender por que isso se repete, por que essas questões continuam acontecendo, apesar dos anos estarem passando, e procurar meios, através de prática política e muita discursividade, muito debate, modificar as formas de sociabilidade e do imaginário daquela comunidade. Isso é muito difícil. Então o que acontece com as redes sociais muitas vezes é essa cooptação pelo espetáculo. Eu me coloco como um rosto, me coloco como uma imagem, e aí as pessoas fazem uma leitura cínica de mim mesma, e eu me coloco como
militante que, no fundo, é um militante muito mais de si mesmo do que de causas coletivas. Porque para você pensar em causas coletivas, você tem que se doar muito. E se doar é uma coisa difícil, porque você fica bravo, porque você se irrita, porque, enfim, esse é o mundo da política, entende? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar, né? Militantes que são militantes de si, que são militantes que na verdade pensam que estão militando por algo, mas que no fundo eles também estão sendo cooptados, estão se vendo como mercadoria, vendendo o seu rosto e produzindo linguagem vazia, na maioria das vezes, né? E aí quando a gente vê na televisão o verdadeiro comportamento dessas pessoas, assusta. Por quê? Aí chega no nosso segundo ponto. O mundo que a gente vive não é um mundo aberto ao outro de fato. O nosso modo de sociabilidade não é uma sociabilidade empática, tá? Eu nem gosto muito dessa palavra, porque empatia é muito complicado, porque é você sentir como o outro se sente. Eu gosto muito mais da palavra solidariedade. Nós não somos sociabilizados para sermos solidários uns com os outros, né? Então, muitas das vezes o que a gente tem é um comportamento autoritário perante o outro, mas mascarado de emancipador, né? E é paradoxal, porque se você tá procurando emancipar as pessoas, você tá buscando que as pessoas, né, tenham um pensamento crítico, que as pessoas se tornem sujeitos de si próprias, que as pessoas tenham uma autoimagem diferente de si mesmas, que as pessoas sejam ativas no mundo, sejam críticas no mundo. Isso é emancipar-se, né? Que as pessoas tenham acesso às coisas, ou pelo menos mais acesso, né? Enfim. E o que a gente vê muitas vezes é uma grande receita do que é você ser militante, de como você tem que olhar e discursar sobre o outro, sabe? Por quê? Porque a nossa sociabilidade é assim, porque a gente tem produção de discurso autoritário, porque as redes sociais, muitas vezes, também é um paradoxo, e por isso esse assunto é muito complexo, que é isso, as redes sociais de fato nos congrega como seres humanos, como grupo, comunidade. Até que ponto, de fato, a gente conversa na internet? Isso é uma coisa que eu me pergunto muito, porque eu estou aqui na internet, eu produzo conteúdo desde o ano passado, e eu sempre quis ter um canal. Não por motivos de, sei lá, né, fama ou qualquer coisa do tipo, né? Mas mais por motivos de conversar com o outro, com outras pessoas, assuntos que me interessavam. Como o cinema, por exemplo, que é um dos assuntos que eu mais falo, tanto no Instagram como aqui no YouTube. Então acho que a gente tem que parar pra pensar sobre isso. E mais profundamente ainda, a gente tem que entender também, gente, que pra você ter uma representatividade de fato, você precisa, como eu disse, mudar as estruturas sociais, você precisa reconfigurar o imaginário e o espaço-tempo de uma comunidade. Então, toda política tem uma certa estética. E quando eu falo estética aqui, eu tô pensando na estética relacionada ao campo da filosofia, que é um campo muito antigo, inclusive. A estética ela vai se debruçar sobre pensar as artes, digamos assim, e desde muito antigamente, desde a Grécia clássica, existem homens e, mais recentemente, mulheres, porque sabe como é, né? O mundo sempre foi muito difícil para as mulheres, pensando sobre esse campo que é tão difícil. Quando eu digo que toda política tem uma certa estética, eu quero dizer que todo modo de configuração social pressupõe ideias estéticas. Ideias estéticas de mundo. Então, assim, vou dar um exemplo prático para não ficar muito na academiquez. Quando você vai na casa de uma pessoa rica, repare que filmes que ela vê, que livros que ela lê, como é a casa dela, como são os móveis que ela usa, os objetos que ela usa, como ela se veste, como é o cabelo dela, como é o seu corpo, a cor do seu corpo, como é
não sei, os seus acessórios que ela usa, enfim, tudo. Percebe como que é o mundinho dela, quais as pessoas com as quais essa pessoa convive. Quando você vai na casa de uma pessoa mais pobre, como essa pessoa se veste, como essa pessoa é, mesma coisa, que livros ela lê, que música ela escuta, tudo isso um sentido estético de mundo, sabe assim? Tem um filme, eu quero fazer uma resenha sobre esse filme, inclusive, que se chama O Homem ao Lado. É um filme argentino que trata exatamente disso, como a estética está intrinsecamente relacionada à política. A política no sentido de convivermos uns com os outros, no sentido de como a sociedade é, de como a sociedade se mostra, entende? E, linkando essa questão do sentido estético do mundo, eu quero finalizar de novo com essa questão da representatividade, porque a representatividade também é um paradoxo, porque se essas pessoas não aparecessem nos programas, enfim, em outros meios, também nunca se falariam sobre elas. Mas, ao mesmo tempo, que preço se paga para essas pessoas estarem ali, entende? Quando você mostra as pessoas, porque a política também a política também é sobre isso, é sobre você aparecer, é sobre você existir, e para você existir não basta só você existir como corpo, você precisa existir como grupo social, você precisa existir como discursividade, você tem que de fato ser sujeito, e de fato sendo sujeito você consegue operar no mundo, senão você ainda faz parte de um grupo, digamos, marginalizado, invisibilizado, enfim. E quando eu digo aparecer, não é no sentido de, eu estou aqui aparecendo para vocês. Não, é no sentido de aparecer como corpo político, como sujeito que representa um grupo, tá? Eu falei sobre isso no primeiro vídeo, eu repito. Quais os interesses da emissora em fazer um casting como esse? E finalizando, talvez não tanto com uma reflexão, mas com uma opinião pessoal, eu acho que as pessoas estão atacando muitos participantes. E eu acho isso perigoso, porque isso pode levar a um lugar de que militante é chato, de que militante é... que já é, na verdade, um senso comum, já é uma produção de discurso reacionária, já é uma produção de discurso do senso comum que militante é chato. Porque se você tá militando por uma causa, você tá questionando o modo de vida das pessoas, né? O modo como as pessoas estão acomodadas nas suas violências diárias, nos seus jogos de poder, no seu cinismo diário. Então, sempre, um militante genuíno sempre vai ser chato, ele vai incomodar muita gente. Então, eu acho que a gente tá caindo, eu tô vendo que a gente tá indo muito pra esse lugar de... E aqui eu não tô passando pano, viu? Eu não tô passando pano pras atitudes das pessoas. Eu acho que tem que ter um lugar de autocrítica, sabe? E aí, cada participante com a sua questão, entende? Eu vi várias pessoas falando sobre vários participantes e cada um levantava uma reflexão para as pessoas. Eu acho que eu não tô passando pano, assim, é mais um lugar da gente não produzir um discurso de que a gente tem que ser militante, mas nem tanto, porque isso pode cair num lugar perigoso, do tipo, militante é chato, militante é tudo doido, no fundo, militante só quer aparecer mesmo, e não é uma galera que de fato tá preocupada com mudanças. E eu acho que a gente também não pode cair nesse jogo, sabe? Eu acho que a gente tem que falar, não, fazer a crítica, apontar questões, produzir reflexão em cima dessas pessoas, mas ao mesmo tempo não cair nessa armadilha de achar que militante é chato, sabe assim? Que produzir pensamento, produzir crítica, produzir questões e provocações seja algo vazio, ou de uma pessoa que no fundo ela tá querendo ser interesseira, tá querendo ir na onda. Não, existem pessoas que são genuínas nas suas lutas, sabe? Eu acho importante a gente reconhecer isso, né? E para as pessoas que são militantes, que se consideram militantes, mas que estão nesse jogo, também educar, sabe? Falar, olha, amado, vamos lá, vamos conversar um pouquinho, que eu acho que também não precisa ser assim, né? Enfim, porque senão a gente se degladia e as pessoas que estão no poder continuaram no poder, as mesmas pessoas, e nada muda e nada acontece. E continua tudo na mesma, entende? Então,
Eu acho que é isso que eu precisava falar pra vocês. Esse vídeo ficou enorme também, mas eu acho que é algo importante a ser conversado. Bom, gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha a palavra e se inscreve se você gostou também. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!